Paz ao coração de todos, esse é o Meditações Diárias, com Euler Oliveira, psicólogo, pedagogo, pastor na Igreja Bíblica Novo Tempo. Um momento para se meditar em Deus a partir de si mesmo. Um olhar sobre Jesus em relação. Tenho olhado muito, ultimamente, para o modo como Jesus age frente às demandas de sua existência. Às vezes temos muito nosso foco no que Ele faz, como milagreiro, como Salvador, mas quase nunca como ser existente e que em sua existencialidade mostra qual deve ser o modelo de ação frente aos problemas e como cobram nossa presença para nos colocar, nos posicionar. Um dos exemplos, para mim, extraordinário se apresenta em Mateus 26, 31 a 34, no momento em que Jesus faz uma afirmação de que naquela noite, em que instituía a ceia do Senhor, os discípulos o abandonariam, e traz um texto profético que dizia: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. No entanto, é interpelado por Pedro, que diz: ainda que todos te abandonem, eu porém não te abandonarei. Jesus, no entanto, o interpela dizendo que também nessa mesma noite, antes do galo cantar, ele negaria 3 vezes. E o decorrer da história, realmente, quando estava na casa de julgamento, na parte de fora, ele realmente não consegue dizer que pertencia ao grupo de Jesus. Muito bem, quando lemos essa história, nosso foco acaba sendo essa atitude de Pedro. Pregamos sobre ela, exaltamos a fraqueza, o medo e até a raiva em que ele apresenta ao espraguejar, dizendo que não conhecia o Mestre. No entanto, tem algo importante a partir da vida de Jesus que me parece necessário pensarmos aqui. Em primeiro lugar, Jesus era um ser que sabia de sua missão e que, além disso, aceitara e se entregara a ela. Então não estava no mundo preocupado se iria ser aceito ou ser rejeitado pelas pessoas. Aliás, lidava muito bem com a rejeição. Em outro momento, rejeitado pela própria cidade, disse sem dificuldades e sem se magoar que o profeta não era bem-vindo em sua própria casa. O que me chama a atenção é a leveza e a tranquilidade em que relaciona com as atitudes negativas das pessoas. Jesus nos ensina a necessidade de estar cada vez mais pleno de si mesmo, de forma tal que não precise de afirmações externas para ter sua existência com qualidade. Ele não dependia de aceitação, muito embora já saibamos que todo ser humano busca ser aceito e incluído no seu meio, mas o Senhor traz uma disposição interessante para isso: a autoaceitação, o gostar de si, a convicção de sua missão, que fará com que nossa existência flua para o cumprimento da mesma e que em muitas vezes está incluso a rejeição, a crítica, a negação dos outros e até a ser procurado só para o usufruto próprio. Quando conseguirmos ter essa atitude que Cristo demonstra em sua humanidade, vamos ter a clara condição de entendermos o processo do outro. É exatamente assim que Jesus se projeta nesse momento. Ele tinha e viera com essa convicção de que nem seus discípulos teriam condições de ir até o fim. Ele está pronto para um deles que eu iria trair, outro iria negar, e os demais fugiriam, o abandonariam, virariam suas costas. E notem que é o próprio Jesus que os revela. Ele mostra quem era realmente Judas. E quando Pedro arvora em dizer que era mais fiel do que os outros, ele o interpela e diz: Pedro, você não tem a mínima condição de cumprir com o que está prometendo. Entendes o que Jesus vê, meu querido ouvinte? E o faz sem menosprezá-lo. Não era um lançar no rosto, era um trazer a realidade pessoal de Pedro. Você não tem condições de cumprir o que está prometendo. Mais uma vez, quando conseguirmos alcançar plenitudes a partir de nós e em nós mesmos, olharemos com mais clareza as condições do outro e entenderemos que eles não têm capacidades ainda de trazer a nós o que prometem, e assim não nos machucaremos e a força estará em nós mesmos para cumprir a missão. Esperamos demais do cônjuge, dos filhos, dos pais, dos líderes. Na verdade, relacionamos com os nossos ideais com o que esperamos e não consideramos que esse outro é outro, não é eu. E nessa visão, cobramos, criamos expectativas, furadas por sinal, pois o que espero embasa-se nas minhas carências, nas minhas ausências e fragilidades e expectativas. Sabe que muitas vezes projetamos tudo isso em Deus e com isso não conseguimos falar em sua linguagem, pois a nossa linguagem é de ausência, de expectativas, de idealizações, em variadas vezes montadas em cima de minhas frustrações, e aí espero
e me machuco, pois o outro tem sua própria história, sua própria existência, e nessa não tem construído o que minhas expectativas esperam. Entendes essa reflexão? Jesus nos mostra um caminho para não sofrermos com as relações, olharmos para o outro e entendê-lo como não tanto capaz de me suprir, pois sua história é outra. É ser esse Jesus que, ao olhar para o outro, entende e diz: você não tem condições de me dar o que estás a prometer, ou aquilo que eu tanto quero. Então vamos nos construir juntos nessa relação. Ademais, esse foi o convite do Senhor quando o chamou, conforme Marcos coloca, para que estivessem com eles. Entende isso? Vamos construir juntos o que a nossa missão prescreve. Então, você e seu cônjuge têm uma missão. Convide-o para construir junto o que essa missão pede. Convide seu filho para construir junto a relação paternal, seu pastor para construir junto a relação pastoral e assim por diante. Deus lhes abençoe. Paz ao coração de vocês.